50 anos depois. Primeira parte. A visita ao cárcere. A notícia desses acontecimentos repercutiu na residência de Ovídio Lucius, originando as mais tristes inquietações e angustiosas expectativas. Apesar da fé que lhe fortalecia o coração, a jovem Célia sentiu-se tocada de profunda amargura, e sua única consolação era a possibilidade de ouvir o avô paterno, que, a esse tempo, já lia avidamente os evangelhos e as epístolas de Paulo, agasalhando no íntimo a mesma fé que iluminava já tantos heróis e mártires. Ambos, horas a fio, em confidências cariciosas, deixavam-se ficar no terraço palaciano do Aventino, a observar a fita extensa e clara do Tibre, ou embevecendo-se na contemplação do céu. O venerando Cneio Lucius reconfortava-lhe o espírito abatido com sua palavra conceituosa e experiente. Citavam agora os mesmos textos evangélicos, exteriorizando, simultaneamente, análogas impressões. Quanto a Alba Lucínia, depois de ouvir as mais enérgicas exprobrações do velho pai, concernentes às denúncias de Pausanias, sentia-se mais confortada com a certeza de que o marido regressaria breve e definitivamente ao lar, obedecendo a inesperadas ordens do governo imperial. A pobre senhora atribuía esse júbilo às preces de Túlia e da filha, agradecendo ao novo Deus, na intimidade de seu espírito, porquanto o regresso de Ovídio era um bálsamo para seu coração atormentado. Com efeito, decorridos poucos dias, o tribuno voltava aos penates com um suspiro de satisfação e de alívio, depois de cumprir integralmente todas as obrigações que o prendiam ao recanto das predileções do César. Informada a respeito de Nestório e de sua atitude, o patrício se surpreendeu penosamente, desejando com sinceridade desviar o escativo da situação delicada em que se encontrava. Mas, logo que soube que era também o pai de Ciro, ressurgido em Roma para lhe agravar as preocupações morais, Ovídio Lucius fez um gesto de espanto e de incredulidade. Entretanto, ouviu até ao fim a narrativa do sogro, molestando-se profundamente com a conduta da esposa em permitir que a filha comparecesse a uma reunião condenável, ao seu ver. Alba Lucínia, todavia, soube acatar todas as reprimendas com a humildade necessária à harmonia doméstica, e longe de o desgostar ainda mais com qualquer lamentação, calou as próprias mágoas, ocultando-lhe o procedimento odioso de Lólio Úrbico, bem como seus receios a respeito de Cláudia Sabina, em vista das confidências de Túlia que lhe haviam ferido profundamente o coração. A nobre senhora, em suas elevadas qualidades de devotamento ao lar e de reflexão nos problemas gerais da vida, operou verdadeiros milagres de afeto e dedicação, para que a tranquilidade espiritual voltasse ao íntimo do esposo amado. No dia seguinte ao seu regresso, Ovídio Lucius tomou todas as providências para avistar-se com Nestório na prisão mamertina. O aparecimento de Ciro na capital do império representava para ele um fato inverossímil. Não podia crer que seu liberto de confiança, cujas atitudes lhe haviam conquistado a maior simpatia, pudesse ser o pai de um homem que seu coração detestava. Queria, assim, certificar-se da verdade por si mesmo. Além do mais, se os acontecimentos não fossem verdadeiros, empenharia todo o seu prestígio pessoal junto do imperador, a fim de evitar o martírio e a morte do prisioneiro. A realidade, porém, haveria de contrariar esse intuito, sem resquícios de fantasia. Chegado ao presídio, conseguiu de Sisto Plócio, oficial que superintendia o estabelecimento, uma licença incondicional, de modo a se avistar com o prisioneiro como bem entendesse. Dentro em pouco, varava corredores e descia escadas subterrâneas, ladeando celas imundas, onde a luz era de uma escassez terrível e clamorosa, e não tardou a encontrar Nestório ao lado do filho. Ambos estavam magros, desfigurados, a tal ponto que o patrício, fosse pelo abatimento físico do rapaz, fosse pelas sombras que o cercavam, não reconheceu Ciro de pronto, dirigindo-se ao liberto nestes termos, que profundamente o comoveram. Nestório, já sei os motivos que te trouxeram ao cárcere, mas não hesitei em vir até aqui para ouvir-te pessoalmente, tal a estranheza que me causou a relação das ocorrências. Havia em suas palavras um tom de sensibilidade e de simpatia feridas, que o ex-escravo recebeu como bálsamo dulcificante para seu coração. Senhor, respondeu respeitosamente, agradeço do íntimo da alma o vosso impulso generoso. Nestas celas jazem também loucos e leprosos, e, contudo, não vacilastes em trazer ao vosso mísero escravo a palavra de exortação e de conforto. Nestório, continuou Ovídio com generosa deferência, meu sogro relatou-me, a teu respeito, certos fatos que me custa acreditar, a despeito de sua honorabilidade de homem público e de seu paternal interesse para comigo.
Nesse ínterim, pai e filho contemplavam, ansiosos, aquele de quem poderia depender sua liberdade, notando-se que Ciro se encolhera a um canto, temendo a atitude de ansiedade suspeitosa com que Ovídio Lucius observava. O tribuno prosseguiu. Não pude aceitar integralmente o que me disseram e vim certificar-me, por mim mesmo, com o teu depoimento pessoal. E, acentuando as palavras, perguntou abruptamente: És de fato cristão? Sim, senhor, murmurou o interpelado, como se respondesse constrangidamente frente a tão grande generosidade. Prometi a Jesus, no sacrário da consciência, que não renegaria minha fé em tempo algum. O tribuno esfregou o rosto, num gesto muito seu, quando contrariado, acrescentando em tom de mágoa: Nunca pensei que houvera colocado um cristão na intimidade do meu lar, e, no entanto, vim até aqui sinceramente desejoso de pleitear tua liberdade. Agradeço-vos, Senhor, de todo o meu coração e jamais esquecerei o vosso alvitre, ajuntou Nestório com dolorosa serenidade. Interessando-me por tua sorte, prosseguiu Ovídio, constrangido, procurei o senador Quirino Brutus, incumbido pela autoridade imperial da instrução do processo atinente aos agitadores do cristianismo, vindo a saber, ainda ontem, que 13 dos implicados receberam a sentença de banimento perpétuo e 22 foram condenados à morte pelo suplício. Apesar de seu fervor religioso, ambos os prisioneiros ficaram lívidos. Ovídio Lucius, porém, continuou imperturbável. Entre estes últimos, vi o teu nome e o de um rapaz que me disseram ser teu filho. Que me dizes a tudo isso? Não desejarás, porventura, abjurar uma fé que nada te facultará a não ser a morte infamante pelos suplícios mais atrozes? E esse homem que te acompanha, será de fato teu filho? Dize uma palavra que me esclareça ou me proporcione elementos para uma defesa justa. Senhor, acudiu liberto, invocando todas as suas energias para não fracassar no testemunho, minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Vossas palavras me sensibilizam todas as fibras do coração. Ouvindo-vos, sinto que deveria seguir vossos passos com humildade e submissão, através de todos os caminhos, mas é também por amor que não posso ceder em minha fé à própria tentação da liberdade. Jesus exerce em mim um jugo divino e suave. Embora vos ame, Senhor, não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias de minha vida. Se o Mestre de Nazaré deixou que o imolasse na cruz, puro e inocente, pela redenção de todos os pecadores deste mundo, por que me haveria de escusar ao sacrifício, quando me sinto cheio da lama do pecado? Jamais poderei, em consciência, abjurar uma fé que constituiu a luz de minha alma por toda a vida. A morte não me atemoriza, porque, além do martírio e do sepulcro, esplende uma alvorada imortal para nosso espírito. Ovídio Lucius ouvia, surpreso, aquela demonstração de esperança numa vida espiritual, que sua mentalidade estava longe de compreender, enquanto Nestório continuava a falar, pousando, então, no rapaz que o acompanhava, os olhos úmidos e ternos. Entretanto, Senhor, sou pai e, como pai, sou ainda muito humano. Não vos interesseis por mim, imprestável e doente, para quem a condenação à morte pela causa de Jesus deve representar uma bênção divina. Mas, se vos for possível, salvai meu filho, de modo que ele viva para vos servir. Ciro acompanhava a atitude paterna com idêntico espírito de fervor e decisão, como que desejoso de protestar contra aquela rogativa, demonstrando também preferir o sacrifício. Mas o liberto continuava entre lágrimas mal contidas, dirigindo-se ao tribuno, que o ouvia eminentemente impressionado. Agora, Senhor, sei de todo o pretérito amargurado e doloroso e lamento o proceder de meu filho na vossa casa de Antipatris. Mas peço-vos perdão para as inquietudes de sua mocidade. Meu pobre Ciro obedeceu à impulsividade do coração, sem dar ouvidos ao raciocínio com que se deveria aconselhar, mas, na amargura destas masmorras sombrias, deu-me sua palavra de que, se volver à liberdade, nunca mais erguerá os olhos para a criança adorável, que é um arcanjo do céu no âmbito do vosso lar. Se assim o exigirdes, Senhor, Ciro poderá sair de Roma para sempre, de maneira a nunca mais vos perturbar a felicidade doméstica. Ovídio Lucius, porém, fechará o semblante, em atitude de quem tomara implacável decisão. Da generosidade mais pura, passará a negativa mais violenta, dada a presença de seu escativo de Antipatris, a quem seus princípios não poderiam tolerar, nunca. Nestório, exclamou em tom quase rude,
sabes da simpatia que sempre me inspiraste, mas, se nunca te supus cristão e conspirador, muito menos chegaria a pensar que pudesses ter engendrado um homem como esse. Como vês, não posso intervir a favor de ambos. Certas árvores morrem, às vezes, pelo apodrecimento dos galhos. Vim aqui para socorrer-te, mas encontrei uma realidade intolerável para meu espírito. Distarte, preferirei esquecê-los, antes de tudo. Senhor, murmurou a índole liberto, como se desejasse reter sua amizade, pedindo-lhe perdão, para morrer com a certeza de que o tribuno lhe havia reconhecido sincero agradecimento. Euvídio Lucius, contudo, lançando a ambos um olhar contrafeito, ajustava a toga para retirar-se quanto antes, exclamando impulsivamente: "É impossível!" Dito isso, deu costas aos prisioneiros, e chamando os 2 guardas que o acompanhavam, retirou-se apressado, enquanto os 2 condenados alongavam o olhar para fixar-lhe o porte firme e austero e aguçavam o ouvido para escutar seus derradeiros passos nas lajes da prisão, como se percebessem, pela última vez, a esperança que os poderia reconduzir à liberdade. Nestório sentia-se sufocado, mas a nuvem de suas lágrimas, como que se rompera para atenuar-lhe as amarguras, enquanto Ciro se lhe lançava aos pés, beijando-lhe as mãos, a murmurar: "Meu pai! Meu pai!" Ambos desejavam retornar ao sol claro da vida, sentir as emoções da natureza, mas o ambiente abafado do cárcere asfixiava. Todavia, na tarde imediata, Sisto Plócio, recebendo as ordenações da justiça imperial, separava os 13 prisioneiros destinados ao exílio perpétuo, reunindo os demais numa cela menos triste e largamente espaçosa. Os 2 libertos foram retirados do cubículo em que se encontravam, transportados para junto dos demais condenados. A nova cela também demorava na parte subterrânea, mas, de um de seus lados, podia ver-se o céu através de reforçadas grades. Descer o crepúsculo, entornando sobre a cidade suas tintas maravilhosas, mas todos aqueles corações atormentados contemplaram o casario e o horizonte, tomados de infinita alegria. Ao longe, no firmamento, acendiam-se, na tela muito azul, as primeiras estrelas. Policarpo, o venerável pregador da Porta Nomentana, transportado do Esquilino para o Capitólio, a fim de reunir-se aos companheiros, traçou no ar uma cruz com a mão calosa e encarquilhada. Então, todos os irmãos de fé, em cujo número se contavam algumas mulheres, se prosternaram e contemplando o céu romano, formoso e constelado, começaram a cantar hinos de devoção e de alegria. Esperanças versificadas, que deviam subir a Jesus, traduzindo o amor e a confiança daqueles corações resignados, que viviam embevecidos nas suaves promessas do seu reino. Aos poucos, as vozes se elevavam, harmoniosas e argentinas, nas estrofes de hosana e de esperança. Seres espirituais, imperceptíveis, ajoelhavam-se junto dos condenados, a cujos ouvidos chegavam os ecos suaves das cítaras do invisível. Então, alguns pretorianos que lhes montavam guarda, escutando-lhes os cânticos de fé, compararam a voz daqueles corações angustiados a soluços de rouxinóis apunhalados em pleno luar, na vastidão do espaço. Enquanto os prisioneiros aguardam o dia reservado ao sacrifício, acompanhemos nossas personagens no desdobramento de sua vida cotidiana. Depois de uma visita a Tibur, Hélio Adriano certificou-se do valioso concurso de Ovídio Lucius às suas caprichosas edificações, convidando-o a visitá-lo com a família, a fim de lhe testemunhar o seu reconhecimento. No dia aprazado, com exceção de Célia, que não podia dissimular o seu abatimento, compareceram ao ágape que o imperador lhes oferecia o tribuno e sua família, acompanhados de Caio Fabricius e Fábio Cornélio. Adriano os recebeu com amabilidade extrema, versando as palestras da tarde sobre os mais variados assuntos atinentes à vida social e política do império. Em dado instante, após as libações habituais, Adriano dirigiu-se a Euvídio Lucius nestes termos: "Meu amigo, o principal escopo do meu convite é agradecer-te a preciosa colaboração prestada aos meus planos em Tibur. Francamente, as tuas realizações excederam a minha expectativa mais otimista." "Obrigado, Augusto", respondeu o patrício, emocionado e satisfeito. E, como se houvesse transportado a sua palavra a objetivos diferentes, o imperador acrescentou com evidente interesse: "Quando se efetua o enlace de tua filha? Pretendo fazer uma viagem demorada pela Grécia, antes de me recolher a Tibur de modo definitivo, mas não desejaria partir sem contemplar a felicidade dos nubentes.
Designando Caio, que experimentava maior alegria à vista do interesse imperial pela sua situação, Euvídio replicou: Augusto, muito nos honra com a vossa generosa atenção. O enlace de minha filha depende tão somente do noivo, que está aliciando a experiência da vida, antes de atender aos reclamos do amor. Que é isso, Caio? Perguntou o imperador, num largo sorriso. Que esperas ainda? Se Vênus ainda não te bateu fortemente às portas da alma, não podes entreter com promessas o coração que te aguarda em primaveras de amor. Vossa palavra, ó César, respondeu o interpelado, como um perfeito augustano, conforta-me o espírito como os raios do sol. Entretanto, tendo de substituir Vênus por Juno em meu santuário doméstico, aguardo a oportunidade propícia à minha tranquilidade futura. Hélio Adriano fez um gesto expressivo, fixando em Ovídio Lucius o seu olhar enigmático, e acrescentou: o ensejo esperado deve estar chegando agora. Afirmava a sabedoria dos antigos que melhor fala aos pais o bem que se faz aos filhos, razão porque tomo dote da jovem Ovídia ao meu cuidado. Resolvi doar-lhe uma propriedade deliciosa nas imediações de Capua, ao pé do Vulturno, onde o fruto das vinhas e das oliveiras bastaria para entreter a felicidade de uma família durante 100 anos de existência, sem outras preocupações de ordem material. Um sopro de alegria animou todos os semblantes, destacando-se, especialmente, o de Euvídio Lucius e sua mulher, que se entreolharam felizes, tomados de sincero reconhecimento pela espontânea generosidade do imperador, a quem Fábio Cornélio se dirigiu com a mais respeitosa cortesia, agradecendo em nome de todos a régia dádiva. Caio Fabricius, não podendo conter a sua alegria, apertou as mãos da noiva, exclamando: depois da palavra de Fábio, queremos confirmar nosso reconhecimento à vossa magnanimidade, ó Augusto. Vossa lembrança expressa a generosidade e o poder do Senhor do mundo. E já que depende de mim a fixação do matrimônio, marcá-lo-emos para o mês próximo, como vos apraz. Todo o nosso desejo é que nos honreis com a vossa presença, porquanto, frente à vossa paternal proteção, sentimos que os deuses nos abençoam e guiam. Sim, ponderou Adriano, pensativo. No mês vindouro pretendo realizar minha última viagem pela Itália e pela Grécia. Prometi aos amigos de Atenas que não me recolheria a Tibur antes de lhes levar a minha visita derradeira. Antes de me ausentar, pretendo comemorar com festejos públicos a inauguração dos novos edifícios da cidade. Aproveitaremos, então, a oportunidade para que se efetive a tua aventura. Alba Lucínia tinha os olhos úmidos, abraçando a filha alegremente, e assim terminava o banquete com júbilo inexcedível. No dia imediato, o imperador ordenou todas as providências para a doação, e enquanto Euvídio Lucius e a família se preparavam convenientemente para o evento familiar, Caio Fabricius dirigia-se à antiga terra da lavoura, a fim de conhecer a região em que ficava sua futura vivenda. Todavia, a par dos grandes júbilos, persistiam as graves preocupações e as grandes dores. Euvídio e sua mulher não podiam furtar-se à contrariedade que os martirizava intimamente, ao verem que Célia definhava, apesar dos esforços que ela mesma fazia, mercê das energias poderosas da sua fé, a fim de não amargurar o coração dos genitores. Comparando a filha a uma flor mirrada e triste, o tribuno aumentava o seu ódio às ideias cristãs, recordando Ciro com aversão e rancor. O doloroso contraste do destino de suas filhas era-lhe objeto de profundas meditações. Interessava-se por ambas com o mesmo afeto. Contudo, malgrado a boa intenção, a mais nova parecia afastada da sua devoção paternal. Não sabia frequentar os ambientes sociais, nem se integrava convenientemente no ritmo doméstico, como fora de desejar. Seus olhos jamais haviam manifestado qualquer interesse pelas fantasias da juventude, e mergulhados em cismas constantes, pareciam fixar-se noutros rumos, que o seu espírito paternal jamais pudera definir com acerto. Ao seu conceito, ela era vítima de algumas fraquezas que, no seu zelo, atribuía à influência dos princípios cristãos no convívio dos escravos, lá na Palestina. Ainda bem que Euvídia seria ditosa, e isso, de algum modo, o consolava. Quanto a Célia, ele e a esposa mais tarde a levariam a terras estranhas, onde a sua sensibilidade doentia pudesse modificar-se a contento. Enquanto o tribuno desenvolvia todos os esforços para dissimular tais conjecturas, multiplicavam-se no lar os júbilos festivos. Mas, ao passo que aumentavam as esperanças e as alegrias familiares, Célia verificava que os seus padecimentos morais superavam as próprias forças.
A notícia da condenação de Ciro, como conspirador, acabrunhava-lhe profundamente o coração. Além disso, bastaria uma palavra só do imperador para que os terríveis suplícios se consumassem. Aquelas perspectivas angustiosas anulavam-lhe todas as esperanças. Ao seu lado, o enxoval da irmãzinha cobria-se de pérolas e de flores. Por si, não lhe invejava a ventura, mas desejava conservar a vida do eleito do seu destino. Orava sempre, mas as suas preces estavam eivadas de angústias terrenas, sem a leveza suave de outros tempos, que as fazia ascender ao céu. Agora, as vibrações espirituais mesclavam-se de ansiedades amargas e dolorosas. Desejava ver Ciro, ouvir-lhe a palavra, saber da sua boca que o seu coração continuava forte e resignado diante da morte, a fim de que a sua alma aurisse ânimo na coragem dele, mas não podia pensar nisso. Os pais não lhe o consentiriam nunca. Tão penosas reflexões foram-lhe invadindo o cérebro, enfraquecendo. Em poucos dias, o organismo não se mantinha de pé. Todavia, Alba Lucínia, com o bom senso que lhe caracterizava as iniciativas, lembrou a conveniência de transportá-la para o Aventino, onde se trataria convenientemente junto do velho avô e de Márcia, que a adoravam. Aceito o alvitre, Cneio Lucius veio buscá-la pessoalmente, com paternal solicitude. Em sua casa, a jovem melhorará do estado febril que tanto debilitava, mas o singular abatimento moral zombava de todos os cuidados do venerável ancião, que inventava 1000 modos de restabelecer a alegria da netinha adorável.